Boa tarde para todos, que bom vê-los. Nós hoje vamos começar um capítulo novo. A gente terminou o capítulo da neurastenia, nós estudamos o burnout, o cansaço extremo. E hoje o nosso texto, que é o capítulo 12, é sobre a drogadicção. Às vezes vocês vão ver essa palavra com C antes do C cedilha, às vezes não. Eu usei a grafia desse livro, né, do nosso. Como eu perguntei para vocês na neurastenia o que cansa vocês, agora minha pergunta será outra. A pergunta para a drogadicção é: quando é que você precisa se anestesiar? Não adianta você falar para mim assim, nunca, que é cascata. Quando é que você precisa se anestesiar, nem que seja um pouquinho? Você vai lá pro celular... Quando que vocês precisam se anestesiar? Celular é difícil, né? Celular dicção. Vou escrever aqui. É uma forma. O meu é cinedicção, adoro Cinedicção. adoro cinedicção. Então, quando que a gente precisa? O que acontece com vocês que vocês sentem necessidade de se anestesiar um pouco? Quando o quê? Frustração, estresse, tristeza, estresse, ansiedade, doença. Eu mereço aqui uma anestesia, que a vida está muito pesada, ninguém é de ferro, né? Mais alguma situação? Vocês falaram, ó, frustração, cansaço, tristeza, estresse, desânimo, solidão, ansiedade, rotina demais. Por que comigo, né? Um sofrimento e tal. Angústia, alguma dor. Fala, né? Só se vive uma vez. Então, só se vive uma vez, então eu tenho que... É o que o espírito acredita. Claro. Se nós, como espírita, sentimos isso, imagina no centro, né? Brigas, conflitos, então, né? Então, a drogadicção vai se apoiar nessa ideia. Então, nós estamos falando de anestesias de curtíssimo prazo, né? Estou estressado, estou nervoso, estou aqui com uma tristeza, estou com uma dor emocional, estou com uma doença, estou com não sei o que lá. Dei uma fugidinha, mas aí eu volto para dar conta. Então, a gente viu no capítulo das fugas psicológicas que a gente dá uma desestressada e voltar faz parte para a gente não explodir. Mas uma outra coisa é, toda vez que está difícil, eu vou para anestesia. Então, esse movimento de qualquer tipo de desconforto, eu vou botar a palavra desconforto, que ela é bem geral, tá certo? Então, entendam aqui com desconforto todas essas palavras que vocês estão dizendo. Tristeza, estresse, cansaço, qualquer coisa que desconfortou, eu preciso de uma anestesia. O certo, assim, o saudável seria, não precisa chegar lá. O certo seria uma coisa antes, algum tipo de descanso. E você retomar para resolver o desconforto. Mas não é esse movimento em geral que a gente vai fazer, quem está envolvido na drogadicção. Vai fazer o quê? Desconforto, anestesia e depois vai voltar para cá? Não. Vem para cá procurar uma compensação. Não resolve aqui. Não resolve o desconforto. E vai se acostumando a viver anestesia, compensação. Anestesia, compensação. Anestesia, compensação. Pode se tornar um processo cerebral, né? Então, o que a gente precisa começar a compreender? Que não é para todos nós tão fácil assim lidar com os desconfortos da vida. É preciso
uma certa dose de amadurecimento para a gente aprender a lidar com os desconfortos da vida. Como é que as crianças lidam com os desconfortos da vida? Elas vão para as compensações, claro, né? Machucou o pezinho, que é o colo da mãe, não é? Tomou uma injeção, chorou, ganhou um colo, ganhou um sorvete, natural. Para uma criança, super combina isso. Mas a gente precisa chegar na idade adulta com uma outra maneira de lidar com o desconforto. Precisa do desconforto mesmo começar a reconhecer seus recursos para lidar com ele e não sair fora e se isolar e se distanciar do desconforto. Então, todo o trabalho de amadurecimento espiritual que a doutrina espírita convida a gente é do desconforto, você descansar desse desconforto e voltar para resolver, para lidar, para amadurecer com ele. Fazer o processo de anestesia, compensação, você não ganha um amadurecimento que ganharia se você enfrentar o desconforto. Então, a gente precisa de um descanso, uma leve retirada para você até poder encontrar saídas, porque na hora da coisa grande, né, é pesado isso para nós, né? Encontrar um caminho, uma solução. Então, desconforto, descanso, retoma por desconforto, já tem força para lidar. Desconforto, anestesia, compensação, você não vai sair daqui. Então, a gente precisa começar a desistir das compensações. Né? Então, eu mereço, a carne é fraca, eu trabalho demais. Você está com raciocínio da criança de 5 anos ou de 10 anos que entende que todo desconforto tem que ganhar compensação. Se você ainda está funcionando assim, desconforto, compensação, desconforto, compensação, desconforto, compensação, você vai fazer um processo de repetição sem amadurecer. Então, você vai ter sempre a mesma resposta para o desconforto, né? Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente está dizendo não para o nosso crescimento. E aí eu queria dar um recado para as mães e para os pais. Os pais que têm dificuldade de verem seus filhos vivendo desconforto querem oferecer para os seus filhos isso. A anestesia e compensação. Anestesia e compensação. E aí os filhos não amadurecem, né? Então, eu não quero que meu filho passe, meu filho está vivendo, sei lá, um desemprego, uma desilusão amorosa, uma dificuldade no trabalho, seja lá qual for. Meu filho, não pensa nisso não. Vamos viajar, vamos dar uma volta. Você está ensinando para ele isso. Vamos nos anestesiar, não pensa nisso não. Vamos na anestesiar, vamos dar uma saída, vamos não sei o quê, vamos isso. Se for com a intenção de descansar para voltar, é louvável. Mas se você tem a intenção de que ele não sofra, de que ele não sinta, você está fazendo um mecanismo de anestesia e compensação. Anestesia e compensação, ele não vai amadurecer. No primeiro momento parece muito legal. E quando você não estiver aqui para oferecer a anestesia e a compensação, como é que ele vai lidar? Como ele vai dar conta? Né? Pois é, não sabe lidar com a frustração, né? Então, eu boto dinheiro na sua conta, eu te levo para viajar. O que você quer? Você quer um celular novo? Agora, pá. Né? Vou te dar aquilo que você sempre quis, vamos resolver isso. Né? Então, quando a gente está fazendo isso, é porque quem não está aguentando não é seu filho que não está aguentando. Sou eu, enquanto pai e mãe, que não estou aguentando ver você no desconforto. Então, eu quero resolver isso para você. Né? E o seu trabalho seria de, junto com ele, encontrar caminhos para ele resolver. Mas para ele resolver. Né? Então, a gente precisa, sabe, aprender a dar esse passo. Não é abandonar o filho no desconforto. É lembrar a ele dos recursos que ele tem para aquilo. Nada contra descanso, mas uma outra coisa é você oferecer anestesia. Então, você vai levar ele para o bar para anestesiar? Isso não é processo educativo. Você está ensinando para ele que dor se resolve com anestesia e compensação. Anestesia e compensação. Então,
precisamos romper esses ciclos de anestesias e compensações e podermos encontrar recursos mais maduros para que os nossos filhos e a gente, né, também se desenvolvam. Né? Só assim, uma coisa muito ficou clara para mim, assim, é muito compreensível essa coisa do anestesia e Anestesia e compensação. Então, tipo, como você falou, né? Eu trabalhei pra caramba, então eu mereço o meu chocolate. Isso. Isso pegando uma situação minha, pessoal. Então, pegando a situação do meu filho, ele estudou pra caramba, não foi bem na prova, vamos lá tomar um sorvete. A situação ruim na nota continua, enfim. Exatamente. Mas aí, então isso é muito palpável e compreensível. Não ficou claro para mim o que seria a ação do descanso. Descansar na prática o quê? Para aumentar essa minha probabilidade de voltar para a situação. Vamos imaginar, então, ele tirou uma nota baixa, ele estudou muito, não conseguiu passar na prova. Né? O que seria descansar? É uma frustração grande, não é? Em vez de fazer anestesia, o que seria descansar? Então, filho, não estuda nada hoje. Não fica vendo pontuação, onde é que você errou hoje. Hoje não está bom. Né? Você está doído. Então, vamos deixar a internet, que tem tudo, né? Onde é que você errou, onde é que você acertou, quantas pessoas acertaram na sua frente. Porque, às vezes, a pessoa fica tão mal que ela fica obsessiva naquilo, né, filho? Você precisa descansar a sua cabeça. Já sabe o resultado, a gente não vai alterar o resultado agora. Então, vamos dar uma descansada disso? Né? Vamos dar uma respirada? Né? Deixa aí o jornal, antigamente era jornal, né? Deixa aí o jornal, deixa aí o celular, agora não é hora de você olhar para isso, vamos fazer alguma outra coisa. A gente pode fazer uma prece, a gente pode tomar um banho, a gente pode dar uma volta na praia, a gente pode dar uma volta no quarteirão, vamos dar uma arejada nisso, né? Isso foi só um momento da sua vida, isso não é a sua vida toda. Vamos descansar a sua cabeça dessa tensão, isso é descansar. Aí, à noite ou amanhã, a gente olha quais foram os erros da sua questão, onde é que você errou, para você poder retomar, né? Ver onde é que foi que você onde você deslizou, que você pode fazer de uma outra maneira. Agora não é o melhor momento de você fazer isso. Agora não. Aí amanhã a gente retoma, vamos ver o que pode olhar, né? Porque senão a pessoa fica se martirizando, né? Aquela questão, eu tinha colocado, não sei o quê. Não é agora a hora de se olhar para isso. Entendeu o que é descansar? Isso não é anestesiar, isso é descansar. Anestesiar vamos fazer alguma coisa para tirar sua dor. Então vamos comer, vamos beber, vamos sambar, vamos encher a cara até amanhã. Isso é anestesia. Né? Vamos para o shopping, vamos comprar o celular que você queria. Compensação. O que tem a ver com o celular, com a prova? Não tem nada a ver A com B. Sabe? Mas é porque eu não estou aguentando ver meu filho passar por aquilo, por aquela coisa doída. Né? Clareou para você? O que quer descansar? Né? É um acolhimento. Aqui no descanso é acolhimento. Né? Às vezes a gente não sabe acolher o filho, a gente faz compensação. Compensação não é acolhimento. Né? Então, vocês lembram aquelas histórias de antigamente, que o marido traía a mulher, aí voltava com flores e bombom? Lembram disso? É isso aqui. É isso aqui, gente. É isso. Lembram disso? Voltava com joia. Voltava com joia. Isso eram histórias que eu escutava, assim, de avô e avó, era isso. Para não se fala no assunto, não se resolve a relação, né? Flores, bombom, joia, é isso, né? Viagem, vamos comprar um apartamento novo, vamos nos mudar. Aí compra um apartamento que a mulher sempre quis, você quer. Compensação, não está resolvendo nada daqui. Né? Então, para a gente poder aprender a sair disso aqui, não é simples para a gente não, porque isso aqui é um processo cultural. Cultural isso aqui. Anestesia e compensação cultural. A gente aprendeu isso igual a gente aprendeu o beabá. 2 mais 2 igual a 4. Agora está melhor, mas eu me lembro as empresas que exploravam muito seus funcionários e faziam processo de anestesia e compensação. Se você atingir a meta tal, você ganha prêmio financeiro ou viagem ou não sei aonde. Né? Então, os funcionários se matavam entre si para conseguir a tal da viagem, a tal da colocação e tal. Não, os filmes, você cansa de ver filme em casa mesmo, o pai chega estressado, vou tomar um uísque. Tomar uísque antes, né? Tomar uísque porque chegou do trabalho. Então, não resolve o trabalho difícil. Faz anestesia e compensação. Né?
E a gente faz tanta compensação consigo mesmo e com os outros. Aí, sabe o que vai acontecer de interessante? Com o tempo, a gente quer a compensação do tamanho do desconforto. Aí o bicho pegou muito, aí vira uma coisa chamada vício. Se a minha compensação precisa ter o tamanho do desconforto, eu vou precisar de compensações cada vez maiores. Para quê? Então, eu brigo no meu relacionamento e as férias têm que ser cada vez mais incríveis para poder compensar o tamanho da dor que é nosso relacionamento. Então, não é umas férias aqui em Petrópolis para ver o Palácio de Cristal, não. Né? Então, é Japão, China, sei lá, Tailândia, sei que tal, tem que ter um jatinho particular. E aí a coisa vai aumentando de tamanho, né? Não é mais um carro comum, agora é um carro elétrico, né? E assim a gente vai querendo compensações cada vez maiores para os nossos desconfortos, sem atravessar o desconforto. Porque desconforto da vida precisa de quê? Muito obrigada. E isso, desconforto pede da gente descanso, pede aqui, ó, enfrentamento, resolução, modificação, para que haja aprendizado. Senão não tem. Então, o que a gente repara nas pessoas que vivem a experiência da drogadicção? São imaturos. Porque estão totalmente aprisionados aqui, na anestesia e compensação. Você conversa com um drogadicto, o que você vai reparar é um espírito profundamente imaturo. Pouca capacidade de reflexão, com dificuldade de poder aguentar os embates da vida mesmo, comuns. Né? Estamos juntos aqui? Muito bem. Como é que vocês descansam? Dar uma volta no aterro, abraçar uma árvore, um banho de mar, uma oração, uma meditação, uma conversa com um amigo. Vem no tarefeiro segunda de manhã, no tarefeiro terça de tarde, né? Telefona pra gente, marca uma conversa, liga pro seu terapeuta, marca uma sessão extra. O que você está fazendo? Você está confiando que você precisa de um respiro para ter condições de retomar a sua luta. Eu tenho escutado você no Spotify, quando na rua. Escuta a pessoa no Spotify. Então, quando a gente vai entendendo que a gente pode descansar, confia no descanso. A gente sai do cansaço para a desistência. Do cansaço para a anestesia. Confia, nós podemos descansar nossa alma. Nós temos inúmeros recursos simples e gratuitos. Você não tem como sair de casa, abre a janela, olha para o céu, descansa seus olhos no céu. Descansa sua mente escutando música, descansa. Faz algum movimento, você pode fazer algum movimento. Um banho de água fria ou de água morna, um banhozinho de erva, o que você quiser, um chazinho quente, que te dê a sensação de acolhimento. Descanso, acolhimento da alma. É? Então, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E que Jesus disse assim, olha, o evangelho pode te ajudar. Então, quando você abre o evangelho ao acaso, descansa a sua mente exausta, você vai conseguir esse lugar. Confie que sim. Pensa, seu espírito protetor do seu lado. Olha, eu fico imaginando a cena. Seu espírito protetor do seu lado, nossa, hoje ela vai passar por um desafio, porque eles sabem o desafio que a gente vai passar. Aí você teve um desgosto no trabalho danado, né? Um problema enorme no seu trabalho. Aí você sai do trabalho, seu espírito protetor está dizendo, vamos descansar, vai para casa, descansar. Não! Vou para anestesia, estou precisando de uma grande compensação, que isso foi demais. O que ele faz?
Você está escolhendo outra companhia. Eu não estou junto de você na anestesia nem na compensação. Você escolheu o descanso, estou contigo. Escolheu o quê? O descanso. Se você escolher o descanso, estou contigo. Se você não descansar, não dá. Pensa. Né? Como é que eu vou me conectar contigo, você é anestesiado? Não tem conexão com uma pessoa anestesiada. Você conversa com alguém anestesiado? Não dá. Capotado? Como é que a gente ajuda essa pessoa? Eu conheço muitas pessoas que vão jogar. Jogar. Vai para o computador, joga a madrugada inteira até amanhecer o dia. Ou encontra os amigos para jogar num lugar, fisicamente. Né? Então, é isso. São os nossos arrastamentos para as más paixões. Então, nós já vimos alternativas de descanso. Confie no descanso. Hein? Então, vamos à nossa Joana? Hoje eu vou pedir ajuda para o Renato. Nosso médico de plantão aí, porque tá muito difícil esse parágrafo médico aqui da Joana, então eu vou começar a parte mais simples e depois eu passo a palavra para ele, tá? Então vamos lá, drogadicção. Fatores causais da drogadicção. Ela diz assim: a drogadicção constitui na atualidade um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica. Gente, as regiões, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente conhece, de tráfico de drogas e de altíssimo grau, né, de consumo. Não é só dessas drogas ilícitas, mas toda a adolescência, o início da vida adulta, é mergulhado em bebidas em que os jovens bebem antes de ir para a festa, na festa, depois da festa. Né? Todos passam muito mal, e é assim que é, e é isso mesmo. Né? Já vai calibrado, já vai no ponto, porque é uma maneira de ter mais facilidade de comunicação e de contato com as pessoas, já chegar num certo grau de desinibição. Né? Então, só que isso fica sempre, toda vez que eu vou na festa, eu preciso fazer esse movimento, esse ritual. Né? É pré. Isso. Ainda tem uma coisa também que a gente cuida muito dos nossos pacientes hoje, o adolescente na sua fase transitória. O que são as mãos? As mãos é uma forma de conexão. Então, os jovens hoje, a gente está tendo muito caso, eles botam um cigarro em uma mão e um copo de bebida na outra. Então, essas duas formas de segurar o mundo estão ocupadas, né? Então, ele ali vai, sabe, bloqueando, e aí que ele começa a se viciar também. É verdade. Estamos com alto nível disso, né? Então, é um grave problema. Em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Neste capítulo, incluímos o alcoolismo e todas as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos da loucura, do crime e do suicídio perverso. Aí eu vou ler e vou deixar o Renato explicar para a gente. Os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle, em face da inibição que proporciona, dos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por exibição de emoções antes freadas e que se apresentam excitadas e dominantes. Então, vou pedir para você vir para cá, Renato, para a câmera pegar você. Ou você gira para ele, também pode ser. Bom, corticalidade aqui diz respeito ao córtex cerebral, a área mais superior, mais desenvolvida do cérebro no ser humano, a chamada massa cinzenta, a área externa do cérebro, onde estão os neurônios que comandam as funções superiores, o pensamento contínuo, a razão, a lógica, o raciocínio. Em termos evolutivos, o córtex cerebral, essa área externa onde estão esses neurônios, nos coloca muito acima de todos os animais, inclusive dos mamíferos, que são os mais próximos de nós em termos evolutivos, inclusive dos chimpanzés e dos macacos. Então, o córtex cerebral é o que essencialmente nos coloca muito acima em termos evolutivos de qualquer animal. O que está escrito aqui por Joana de Ângeles
é que justamente esses neurônios, essa camada mais superior, mais nobre, desenvolvida apenas nos humanos, nós humanos, do córtex cerebral, é que freia esses impulsos primitivos do cérebro mais primitivo, das camadas inferiores do sistema nervoso central, inclusive do próprio cérebro. Então, essa parte superior do córtex comanda esses impulsos animais, essas emoções desenfreadas, controladas, como colocou Joana de Ângeles. E esse feixe frontal talâmico, a que ela se refere, é uma das conexões, seriam os chamados axônios, né? As conexões dos neurônios que estão no córtex com essas camadas inferiores do cérebro. Então, quando as drogas, os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso. Isso quer dizer que as drogas agindo no córtex, nesses neurônios, desarmonizando, desequilibrando o funcionamento desses neurônios, fazem com que essas emoções desenfreadas, essa parte mais animalesca, entre aspas, que ainda carregamos em nosso comportamento dentro de nós, se exacerbem, fujam ao nosso próprio controle. Sendo assim, nós regredimos até, mesmo que temporariamente, em termos evolutivos, ao animal que ainda carregamos dentro de nós. Aí deixamos o instinto controlar a razão, ao invés de justamente o contrário, que é a função do córtex cerebral. E ela, você segue no posteriormente? Pode ir. Posteriormente, alcança o cerebelo, produzindo desgovernação dos movimentos, para logo seguir gerando a paralisia do nervo vagal, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e o respiratório, tornando-se, em geral, o responsável pela morte judicial. Então, a gente pode fragmentar esse parágrafo em dois. O cerebelo é o órgão do sistema nervoso central que fica logo abaixo do cérebro, dentro do crânio, da caixa craniana, e que comanda a parte motora, os movimentos de todo o corpo humano. Então, ela está dizendo aqui que, posteriormente, depois de atingir o cérebro, a parte do córtex, atinge o cerebelo e desgoverna os movimentos. Então, é por isso que, nessa questão, como a Ana Teresa colocou, da anestesia causada pela droga-adição, ocorre uma perturbação no cognitivo, no racional, no pensamento, na lógica e também nos movimentos, do controle motor, dos movimentos do corpo, da coordenação motora, porque atinge secundariamente o cerebelo, que comanda a parte motora. E a segunda parte, para finalizar esse parágrafo, logo seguir gerando a paralisia do nervo vagal. O nervo vago é um dos chamados pares cranianos, são dois, né? São pares, são 12 nervos pares cranianos, são 12 nervos que saem do crânio e que descem em direção ao pescoço, ao tórax, ao abdômen, e comandam diversas funções. Relativamente ao nervo vago, é um nervo que sai do sistema nervoso central e desce para comandar diversas funções do tórax e do abdômen. Resumidamente, funções respiratórias e digestivas. Então, ao afetar os centros do sistema nervoso central que comandam o nervo vago, vai ocorrer um desarranjo, um desequilíbrio também nas funções respiratórias, cardíacas e digestivas que são comandadas por esse nervo. Então, é um desequilíbrio completo, que começa na parte cognitiva, racional, gerando um desequilíbrio fisiológico que afeta a parte respiratória, cardíaca e digestiva. E aí o desastre está formado. Puxa, muito obrigado. Arrasou. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Por isso que morre de overdose, né? Porque para o coração, para de respirar, né? Esses movimentos dessas regiões ficam todas paralisadas. Que incrível, né? Muito bem. Nossa, aprendemos muito, hein? É demais. Muito bem. Na psicogênese, aí eu escrevi aqui, ó. Na psicogênese, então, algo assim. Então, a gente viu fisiologicamente, ele contando pra gente como é que acontece isso na nossa cabecinha. E agora, psicologicamente, é um espírito aturdido, inseguro, revoltado e, às vezes, tem um passado de frustrações e rebeldia, não é? Ou seja, na frustração e na rebeldia, uma dificuldade muito grande de lidar com os desconfortos da vida. Né? Continua ela. Posso identificar o dependente como uma personalidade psicopática, aí no caso mais grave.
ela também diz que se tem constatado nos oligofrênicos uma certa disposição para o uso de substâncias tóxicas, ou mesmo entre os deficientes mentais, por uma necessidade de afirmação da personalidade em face da rejeição experimentada ou de preconceitos que o consideram incapaz de realizações significativas. Dessa forma, anulando o senso de equilíbrio, esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar níveis superiores de comunicação e realização, mesmo que de maneira arbitrária. Então, coloquei aqui, encontram nas drogas estimulantes a comunicação e a ação que eles têm dificuldade, né, de empreender. E ela diz assim, então tem dois grandes grupos, dois níveis de pessoas que se aproximam do uso de drogas, né? Pessoas atemorizadas, com pouca tolerância para os desconfortos e buscam nas drogas uma segurança que não têm. Se sentem mais fortes, né? E eu achei interessante ele explicando isso. Quando ele fala assim, se a razão diminui, se o freio diminui, sobrepõe-se o que é instintivo. E o que é instintivo é mais vigoroso, né? Então, eu não tenho coragem de dirigir, eu dirijo, eu não tenho coragem de falar, eu falo, eu não tenho coragem, né? Tudo aquilo que eu mantenho sob algum tipo de pressão, porque a minha razão diz que não é legal, quando eu tomo alguma coisa, bebo alguma coisa, injeto alguma coisa, libera esse freio e vrum, né? Vem de um tudo. E isso, o que é complicado também é quando passa o efeito alcoólico, quando passa o efeito, aí a razão vem, não reconhece aquelas ações como sendo suas. Provavelmente, né? Outro tipo, então, tem um grande grupo dos inseguros, atemorizados, né? E o outro grupo é pessoas que buscam uma existência que só tenha prazer e compensação. Olha lá, a coisa compensação, né? E aí busca anestesia como sendo o seu modo de ser comum, né? Então, eu me lembro quando eu era jovem, tinha um discurso da maconha que era forte, sabe? Que era assim, até os executivos fumam maconha todo dia, planta maconha em casa. Então é um discurso de naturalização das substâncias tóxicas, né? Então é para a gente pensar assim, por que a gente precisa de uma mediação entre eu e a minha vida? Por que eu não posso estar diante da minha vida exatamente como eu sou e com os meus recursos? Por que eu preciso de um anteparo? Será que isso não está falando de alguma fragilidade minha que eu preciso cuidar? Não é? Bom, ela também vai levantar aqui, depois que ela fala desses dois grupos, esses dois grupos estão aqui no assim existem. Assim existem níveis diferentes. Ela vai colocar em A e B. Isso aqui é o A e o B. Tá? Seguindo, né? Ela vai levantar conflitos no lar e conflitos internos. Isso aqui pode ser dessa vida e de outras, tá bom? Dessa vida e de outras. Conflitos no lar, ausência de diálogos, agressões domésticas, conversas doentias, falta de afeto, ser expulso de casa. Então, assim, tem muitos motivos emocionais no lar para a gente descobrir que não é tão simples a gente lidar com os desconfortos da vida. Precisa de uma condição para lidar com os desconfortos na vida. Uma pessoa que está vivendo isso aqui, sem recursos emocionais, a gente compreende por que ela vai buscar uma anestesia para lidar, porque é muito pesado, né? Ainda não criou fortalecimento moral e emocional para poder enfrentar. Além dos conflitos internos, que pode ser insegurança diante dos desafios, né? Pode trazer essas inseguranças de uma encarnação anterior, podem já ter reencarnado com vinculações com desencarnados de entidades muito perturbadas, né? Ela diz aqui personalidades, inclusive psicopatas, doentias mesmo, né? Então, ela levantou aí umas causas bastante profundas, né? Dessas histórias. Até aqui estamos juntos? Dúvidas? Não? Nossa, vocês estão muito compenetrados, né? É um assunto sério mesmo, né? Então, conflitos no lar, conflitos internos, estamos juntos? Estão vendo aí? Eu segui exatamente essa ordem. Então, olha lá, por que o entorpecente? Vamos nesse pedacinho que combina com o que o Renato explicou para nós.
Porque o entorpecente minorar é diminuir, amenizar, né? As tensões inibitórias, facilita a irrupção de condutas recusadas pelo ego. Então, aquilo que eu jamais me permitiria quando eu uso algum tipo de anestesia, eu me permito, né? Facilitando a irrupção de condutas recusadas pelo ego, sejam edificantes ou delituosas, o paciente recorre-lhe ao uso em forma de refúgio, que sempre se transforma em terrível cárcere de agonia incessante. Há muitos anos atrás, muito mesmo, mais de 30 anos, quando eu trabalhava em repartição pública, né? Eu me lembro dos meus chefes que iam de terno e gravata para as reuniões de diretoria, eles tinham uísque numa garrafinha de prata que botavam no bolso de dentro do paletó. Isso era assim, normal, né? Então, a gente precisa poder ganhar um novo olhar sobre essas coisas, né? Se a gente pode escolher uma maneira de poder lidar com os desconfortos da vida de um outro lugar, que não seja anestesia e compensação, né? Aqui é o lugar mais comum da gente ir. Compensação é gostoso, não é? Gostoso, compensação. E a gente pensa assim, olha só que interessante como é que isso é uma armadilha. Mesmo quando a gente sabe isso aqui, e, nossa, eu estou fazendo uma anestesia e compensação nesse caso aqui. Aí a gente tem uma armadilha. Qual é a frase que a gente fala pra gente? É só hoje, Não é só hoje está muito pesado. Só hoje, né? Ninguém é de ferro, né? Só hoje. Só que amanhã você vai fazer o mesmo raciocínio. Amanhã você vai falar a mesma coisa. Você vai recorrer à anestesia e à compensação e você vai dizer é só hoje. Então, qual é o perigo? A exceção virá regra. E a gente vai fazendo... Gente, olha só. Isso é devagarinho. Quando a gente vê, a gente já não sai mais de lá. É devagarinho. E assim, a sugestão da espiritualidade inferior é insidiosa. É assim, ó. É conta-gota. Eles não têm pressa. Então, eles vão te sugerindo. Só hoje. Só um bolinho. Só um chocolatinho. Só um não sei o quê. Mas é só agora. Mas você está precisando. Não sei o quê. Então, mas essa fala encontra guarita no meu coração. É difícil pra gente. Opa, não, peraí. Que isso? Não. Eu vou descansar. Não vou me anestesiar. Eu vou descansar. Eu estou muito cansada. Então, eu vou descansar para eu poder ter forças de enfrentar. Só nesse lugar aqui que tem crescimento. Aqui não, aqui é repetição. Repetição. E olha, para sair, gente, desse círculo aqui não é mole, não. Não é mole, não. Porque na repetição, a gente demora para perceber que está repetindo e a gente tem dificuldade de aceitar conselho. Já repararam que é difícil para a gente escutar conselho? A gente não quer escutar conselho quando a gente está assim. Aí, sabe o que vai acontecer com a gente? Ou a gente só vai conviver com quem faz anestesia e compensação, ou a gente vai para o isolamento. 2 lugares de início de obsessão. 2 lugares de início de obsessão. Ou isolamento, ou pessoas, ou espíritos pares. Exatamente. Sabe o que a Joana vai falar aqui? Ela vai pegar pesado. Olha aqui. Vai sim. Os conflitos internos que aturdem o jovem ou o adulto, que sente insegurança na realização de alguns cometimentos, respondem pela procura de determinadas drogas estimulantes que lhes proporcionam segurança na primeira fase da intoxicação, em razão do estímulo cortical, que proporciona certa vivacidade intelectual, respondendo pela euforia e audácia nos gestos. É comum um acontecimento em determinados indivíduos que exercem profissões liberais e são convocados, a miúde, a ações desafiadoras que temem não poder executá-las com segurança e que o fazem sob a injunção do álcool, de diversas drogas tais como a morfina, cocaína, crack ou outra qualquer. Ela não falou aqui de fazer compras.
Antes a gente falava de compras no shopping, agora as compras perigosas são na internet. Compra online e você aperta, você não precisa passar por vergonha nenhuma. Você pode comprar um carro num clique, sabe? Então, se você está procurando compensação, se você está se sentindo muito mal, você é capaz de estourar seu cartão de crédito só apertando, né? Então, agora nós temos as bets, que está sendo o caso, né, de processo. Não, mas tem os né? VAPs, que as crianças estão sendo... O VAP, aquele eletrônico. Aquele eletrônico. Não, mas eu estou falando digital. As bets, as apostas digitais, né? Quando eu era criança, tinha as famosas apostas de cavalo. Vocês lembram? Os cavalinhos. Apostas de bem menos, né? Mas era comum a gente conhecer pessoas viciadas em apostas de cavalos, né? E olha só, o que é interessante? É aquela coisa da cenoura, né, e o coelho que fica correndo atrás. É sempre esperando que vai ter uma coisa muito melhor na frente. Então, são pessoas que estão precisando muito ter um asseguramento de uma coisa muito boa, mas veja que é sem esforço. É ganhar uma coisa muito legal sem esforço. Para você acreditar que você vai ter uma coisa muito legal sem esforço, é porque você tem uma sensação que a vida te deve. Então, no processo psicoterápico, o que o terapeuta vai buscar é onde está essa sua sensação de que a vida te deve, né? A vida te deve onde, quando? Sei lá, eu nasci com deficiência, a vida me deve. Eu nasci num lar desajustado, a vida me deve. Eu nasci sem a minha mãe, a vida me deve. Eu nasci com uma escassez imensa financeira e não sei o quê. Eu era criança, a vida me deve. E assim vai. Você tem várias explicações no coração de por que a vida te deve. Então, você chega na vida adulta com essa necessidade de compensação desesperada, né? E aí é como cada um internalizou, né? Não é o que aconteceu. Não é o que aconteceu, como é que eu entendi isso? Me deve ou não, né? Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram numa existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no futuro. Diga. Maratonando séries. São anestesias. São anestesias. São sim. São anestesias. Outra coisa também. Porque eu vendo série, eu não penso em nada do que está acontecendo comigo. Nada contra você uma televisão para descansar o pensamento. Descansou, beleza. Mas se você vai passar o dia inteiro vendo televisão, você já saiu de descanso. Aí já virou anestesia. E mergulhava assim no mundo de Nárnia, né? Porque é isso, gente. A impressão que dá é que a gente entra naquilo assim, né? Então, lembra que eu falei que o perigo é o isolamento ou os pares? Porque aqui vai acontecer que isolamento pode ser você, seu celular, sua televisão, é você sozinho, né? Ou então pares, que estão vivendo o mesmo processo de anestesia e compensação, né? Pessoas como você, que estão assim. Que estão assim também, anestesia, compensação. Porque essas pessoas não vão te criticar, não vão te dizer para, né? Quando a gente está no processo de anestesia e compensação, a gente não quer que ninguém nos delimite. Ao contrário, vai dizer que você está certo, não é isso mesmo, você merece. Vamos lá, mais um pouquinho, só hoje, ninguém é de ferro e tal. Eu te acompanho, estou contigo. E aí aquilo vai ficando normal, né? Eu acho interessante a gente usar a palavra cervejinha. Por que a gente diminui? Por que a gente diminui? Eu nem quero dizer que é só por hoje, é só um pouco. Isso, é uma armadilha que a gente causa, não é? Para minimizar que aquilo não é grande. E a garrafa pode ser enorme, que está escrito assim, beba com moderação. Né? Então... Sim, é status, claro, mas é o mesmo mecanismo de anestesia e compensação.
um brinde à vida. Se for alguma coisa que não te anestesie de lidar com desconforto, aí é uma questão de fórum íntimo. Mas o que eu estou trazendo aqui é, preste atenção, se você está lidando com desconfortos da sua vida, com anestesia e compensação. Aqui você é presa fácil, né? E você está fora do domínio sobre as suas emoções, do domínio sobre si, sobre você. Isso, então, o que você está trazendo para a gente? Que nós, espíritos dessa faixa evolutiva, temos uma tendência pela nossa imaturidade moral de buscar anestesias, né? Para poder lidar com os nossos desconfortos. Mas que nós estamos lutando, tentando modificar esse caminho, né? Esse caminho que não nos leva aos bons lugares, né? Não nos leva a um lugar de amadurecimento. Não, olha só o que ele contou para a gente. Numa anestesia, porque o bingo é uma anestesia, né? As suas condições que o córtex te daria, de você raciocinar, tomar decisões racionais, ficam menores e a sua parte instintiva se sobrepõe. Então, o que isso sobrepôs para ela, né? É isso que leva, né? É a sua parte instintiva que vai ganhar. O prazer. Habilidade de perder. Dá uma fissura. É, claro. É. Expectativa. Mas é um prazer vencer aquilo, ganhar, né? A provocação do desafio, né? É um exato. Você um pouco também. Se você está fora de si, você Aqui, está ó. aberto. Aqui, não deu, não. Aqui, ó. Os pares. A espíritos que vão Que vão te aproximar. Sempre lembrar que a obsessão não é causal, né? Ela vem por par, né? Então você vibra nessa sintonia e você chama para si esse tipo de sintonia, né? No próprio ambiente que está. Então, é assim, acontece que aqui, na anestesia e na compensação, as minhas condições de enfrentar o desconforto é zero. Para eu poder ter condições de enfrentamento, o que eu preciso é de descanso. Descanso mental, emocional. Aqui eu tenho conexão com a espiritualidade maior. Na anestesia e na compensação, eu estou desacompanhado desse tipo de frequência. E estou acompanhado de uma frequência semelhante, que me dá pouca condições de tomar boas decisões. Muito pouca condição de tomar boas decisões, né? Então, a gente precisa de rede de apoio, né, gente? Rede de apoio saudável. Então, eu estou passando por dificuldades, procurar pessoas que também estão enfrentando essas dificuldades. Por exemplo, aqui na nossa casa, a gente tem grupo de pais aos sábados, em que a gente conversa sobre educação de filhos, qual a melhor maneira de poder dar conta desses desafios novos que estão chegando para a gente. São muitos desafios mesmo, né? Que a gente precisa estar de coração aberto. Agora, sim, eu queria que vocês olhassem para isso aqui sem preconceito. Porque o julgamento e o preconceito não ajuda. É para a gente olhar e ver o que nos acontece. Então, viu o que acontece com o nosso cérebro? O que acontece com as nossas emoções? O que nos acontece espiritualmente? Então, vocês já tinham pensado sobre anestesia e compensação? O nosso cérebro, ele trabalha com compensação, mas eu posso ou não alimentar ele assim, né? Então, compensação, a gente busca muita compensação, né? Então, a gente cuidar das compensações, cuidem das compensações. Não deem mole para a sua vontade de se compensar, não dá mole, né? Então, a gente precisa de renúncias, né? O amadurecimento pede da gente renúncia. A gente não tem como fazer mudanças na nossa vida sem renunciar a alguma coisa. Vamos ter que dizer não para uns babados assim, laterais da gente, não é verdade? Vamos ter que pedir isso. Muito bem. Então, podemos fechar nossa gravação.